Muito boa noite, prezado telespectador. Hoje é terça-feira, dia 24 de agosto de 2021 e a sua central de notícias e informações está ao vivo em todas as plataformas digitais e pelo canal 8 da Adil TV. Inicia agora a transmissão ao vivo do Conecta News. Boa noite, Beto Guidini. Boa noite, Thiago. Boa noite aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje, terça-feira, 24 de agosto de 2021, dia dos artistas, dia da infância e também dia de São Bartolomeu. E o nosso pensamento para essa noite. Momento de escolha. O sucesso da escolha está na reflexão, no uso da razão e na confiança para a tomada de decisão. Pense nisso. E as nossas principais manchetes desta noite de terça-feira. Começamos pela região. Executivo veta o projeto de tombamento da Borges de Medeiros e Praça da Bandeira em Nova Prata. Nas informações do estado do Rio Grande do Sul, o Piquete 35 da Lagoa Vermelha realiza aí a geração da Chama Crioula 2021. E pela economia, a Adidas vende a Reebok por 21 bilhões de euros. Nas informações da política, a Polícia Federal investiga possíveis crimes de corrupção no DENIT. E pelas notícias do mundo, Biden mantém a data de retirada do Afeganistão em 31 de agosto. Pela atualidade, o mundo dá adeus a um Stones. Charlie Watts faz sua passagem aos 80 anos e deixa a famosa banda britânica à deriva. E pelo esporte, Jogos Paralímpicos de Tóquio são abertos oficialmente pelo imperador Naruhito. E as nossas matérias especiais de hoje. O atleta pratense que é campeão gaúcho no tiro do prato. A vacinação para maiores de 18 anos em André da Rocha. E a campanha Fazer o Bem Faz Bem em Paraí. E nós aproveitamos o começo do jornal para convidar a todos os cidadãos, também os professores, os advogados, as pessoas incluídas aí na vida comunitária, para que na próxima quinta-feira, dia 26 de agosto, prestigiem a live Crimes Virtuais, os impactos psicológicos da internet na criança e no adolescente. A live será transmitida ao vivo pelas plataformas da Conecta Mais TV e também está disponível para acesso presencial, com o necessário cadastro aí anteriormente feito. O ingresso é 1 quilo de alimento não perecível. E Beto, não podemos iniciar o nosso programa sem agradecer os nossos patrocinadores. Os supermercados Porta, onde a sua satisfação é o que importa. Unimed Vale das Antas, um dos melhores planos de saúde de pequeno porte do Brasil. Franco, moda masculina. Paludo Pneus, rede autorizada Vipal. Adilnet Telecom, com Adil Fibra, Adil Fone e Adil TV. Na maior cobertura de fibra ótica para você. E é claro, tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da nossa região. E agora começamos o nosso jornal pela nossa região, né, Thiago? São 20 horas 6 minutos, a temperatura é de 18 graus. O Executivo veta o projeto de tombamento da Borges de Medeiros à Praça da Bandeira em Nova Prata. O Poder Executivo de Nova Prata vetou integralmente o projeto de lei número 22/2021, de autoria do vereador Cláudio Gilda, que declara tombada a Avenida Borges de Medeiros e Praça da Bandeira. O texto foi aprovado pelos vereadores há 3 semanas. Na justificativa do veto, presente no ofício 240.221, encaminhado aos vereadores na sessão da segunda-feira, dia 23, aponta o vício da origem, que poderia ser implementado constitucionalmente apenas se apresentado pelo prefeito. Agora o veto está sendo analisado pelos vereadores. O presidente da Câmara possui atribuições para promulgar a lei mesmo sem o parecer do Executivo. E a posição deverá ser externada na próxima sessão da Casa Legislativa. Muito bem, Beto. O que tudo isso quer dizer? Que o tombamento é um ato privativo do prefeito. Somente ele pode apontar aí quais são os patrimônios materiais e imateriais que merecem ser tombados do ponto de vista do patrimônio histórico. Essa é a justificativa que o Poder Executivo apresentou para não levar adiante essa situação. Agora o assunto retorna para a Câmara e será discutido pelo âmbito legislativo.
E no final da tarde de hoje, um acidente foi registrado na BR-470, na altura aí da comunidade do Retiro. Por volta das 16 horas e 30 minutos, no quilômetro 163, no trecho de Nova Prata, logo após o Trevo Sul, na saída para Veranópolis, um acidente de trânsito. Segundo as informações, foi uma saída de pista após uma aquaplanagem, seguida por um capotamento. Os bombeiros voluntários de Nova Prata, o SAMU e os bombeiros militares de Veranópolis foram acionados. A condutora saiu ilesa e sem ferimentos. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada, assim como o guincho para a retirada do veículo. Chovia muito no momento do acidente e esse é um trecho que exige extrema atenção do motorista, especialmente nos dias de chuva, Beto Guidini. Isso, menos mal que não tenha acontecido nada, Tiago. E agora a Câmara aprova a indicação de penalidades a quem deixar animais soltos pelas ruas de Nova Prata. Foi aprovado por unanimidade pela Câmara de Vereadores de Nova Prata, na sessão da segunda-feira, dia 23 de agosto, a indicação número 84.2021, que propõe penalidades a quem deixar animais soltos nas ruas, bem como em outros lugares públicos. O projeto foi proposto pelo vereador Gilmar Perusso, do MDB, e pela vereadora Roseli Albuquerque. O texto delimita as obrigações dos tutores, as quais são baseadas no cuidado adequado a cada espécie, desde a higiene até a segurança. Além disso, o projeto aponta a conduta adequada dos munícipes e dos animais em locais públicos, como controle e recolhimento dos dejetos. A castração também consta como obrigatoriedade. Em caso de maus tratos ou negligência, os tutores estarão sujeitos, afirma a proposição, a penalidades administrativas, sem prejuízo de possíveis sanções criminais ou civis decorrentes das legislações estaduais ou nacionais vigentes pertinentes ao tema. E a fiscalização da lei caberia ao Poder Executivo. Muito bem, Beto Guidini, vamos ver se essa lei pega ou não pega, porque tem a questão aí da proibição de consumo de bebida alcoólica nas vias públicas, também foi aprovada pela Câmara, e a gente já noticiou que isso não é muito respeitado do ponto de vista. Esperamos aí que a questão dos animais também possa receber o devido tratamento. O Brasil tem essa tradição, né? Quando a gente tem algum problema social por enfrentar, leva-se até a Casa Legislativa, se produz uma lei e agora isso não pode mais porque a lei é dessa forma. Mas tem aquela questão, né? A lei que pega e a que não pega. Geralmente, quando se depende de fiscalização de outros órgãos públicos, toda atitude fica mais complicada, porque 50% é fiscalização. O resto, Beto, é boa educação. E a gente sabe que hoje em dia isso é artigo de luxo no mercado social comum. Isso mesmo, Tiago. E seguindo com as informações, vamos para Nova Araçá. O prefeito Ademir Dal Poço e também a primeira-dama, no último final de semana, estiveram aí no Congresso de Prefeitos da AMESN, o chamado Fórum de Prefeitos. Diversos assuntos regionais foram debatidos, como a rota dos resíduos sólidos, a privatização da Corsan, se fazendo contrários aí à privatização, os prefeitos da AMESN, a construção do pedágio implantado na região e a diminuição da tarifa solicitada, dentre outros assuntos pertinentes e que estão em discussão nos dias atuais no âmbito do governo do estado e dos municípios. E falando sobre a cidade de Paraí, escolas municipais celebram a educação infantil. No próximo dia 25 de agosto é celebrado o Dia Nacional da Educação Infantil. A data é uma homenagem ao nascimento da fundadora da Pastoral da Criança, a médica pediatra e sanitarista Zilda Arns, falecida em 2010 em um terremoto no Haiti. E para comemorar a data, as escolas municipais de Paraí realizarão a Semana da Educação Infantil com atividades e programações diferentes para os alunos, com o objetivo de festejar os primeiros passos da criança na educação básica. Avançando com as informações, a nossa próxima notícia é aí de Guabiju. E o prefeito Diego Vendramin foi até Porto Alegre exigir providências e reivindicar aí a pavimentação entre Nova Araçá, Guabiju e o recapeamento do trecho de São Jorge a Ibiraiaras. Na terça-feira, dia de hoje, Diego Vendramin, juntamente com Danilo Savalajo, prefeito de São Jorge, Douglas Rossoni e o vice-prefeito Claudinei Reck e o procurador jurídico de Ibiraiaras, Henrique Garbim, estiveram na Secretaria de Logística e Transportes
em audiência com o secretário Juvir Costela. O objetivo do encontro foi reivindicar o início da obra de pavimentação da RS 126, trecho entre Guabiju e Nova Araçá. Outra reivindicação foi o recapeamento do trecho entre São Jorge e Ibiraiaras, que atualmente está em péssimas condições de tráfego. De acordo com o secretário Juvir Costela, o governo está comprometido com o cronograma de obras anunciado em 9 de junho, através do programa Avançar, e em breve as obras iniciarão nos 2 trechos. Vamos aguardar ansiosos, Beto Guidini? Vamos aguardar. Agora falando de Protásio Alves, mas antes disso um abraço para o nosso telespectador Diego Polizello, que está nos assistindo neste momento. Abraço para você, Diego. E agora seguimos então por Protásio Alves. O prefeito Itamar recebe, de Protásio Alves, recebe no dia 21 o prefeito Itamar Girardi, que recebeu a familiar do médico Protásio Alves, que dá o nome ao município. O porto-alegrense, também médico, Protásio Martins Costa Alves, levou ao prefeito Itamar um quadro com a imagem do avô e um livro escrito por Maria do Carmo Campos e Marta Geralda de Alves de Azevedo. O prefeito retribuiu com uma flâmula do município e ressaltou a importância da visita. É a história que nos mantém ligados a fatos e pessoas que contribuíram com o nosso município. E o nosso agradecimento pela visita, comenta o prefeito Itamar. Protásio Alves foi um notável político e médico gaúcho, nascido em 21 de março de 1859. E a cidade de Rio Pardo, ele contribuiu muito com as políticas de higiene e saúde pública do estado do Rio Grande do Sul. E Beto Guidini, quem também nos acompanha pelo Facebook, manda sua saudação, é a dona Carmen Corso, que está ligada com nós lá do bairro Retiro. Um abraço, dona Carmen. Seguindo com as informações, continuamos em Protásio Alves e a situação aí que amanhã, dia 25, 100% da população acima dos 18 anos estará imunizada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A imunização ocorrerá aí com a população maior de 18 anos e também terá aplicação da segunda dose da AstraZeneca para 65 pessoas que já receberam a primeira dose entre os dias 8 e 9 de junho. A vacinação inicia às 15 horas e a aplicação da primeira dose para quem tem mais de 18 anos de idade. Informações aí para Protásio, 100% de imunização, Beto Guidini. E agora são 20 horas e 15 minutos. A partir de hoje, iniciou em André da Rocha a vacinação contra a Covid-19 para quem tem 18 anos completos ou mais. Assim, o município encaminha para suas últimas rodadas de vacinação. O secretário de Saúde, Rafael de Araújo Basso, nos explica como a campanha é e sua eficácia. Vamos conferir. Quero cumprimentar a toda a nossa população. Há tempo que eu não converso diretamente com vocês, então eu vou aproveitar esse momento para pedir a vocês que nessa data de hoje a gente está iniciando a vacinação de 18 anos ou mais, ou seja, estamos numa reta final dessa nossa campanha, dessa nossa batalha de vacinação contra a Covid-19. Como estamos nessa instância final, eu convido vocês, eu reforço mais uma vez que vocês, quem não ainda veio fazer a vacina, que já passou a sua idade, que procure a unidade, a gente tem ainda doses, porém esse é o momento, a gente não pode aguardar mais, até porque chegando agora aos 18 anos, que é o que a gente está nesse momento, nós precisamos comunicar a nossa coordenação, não vão mais vir doses quando a gente fechar essas idades. Então, para as pessoas que talvez estejam aguardando por algum laboratório específico, não aguardem. O importante é a imunização, independente do laboratório que vocês vão tomar a vacina. Então venham, procurem a unidade. Acredito que com as doses que a gente tem, que são 45 doses nesse dia, a gente não vai finalizar ainda todos, mas provavelmente teremos apenas mais uma rodada de vacinação. Então o momento não é mais de esperar, o momento é de procurar. A gente notou uma redução drástica nos casos, tanto positivos como nos casos graves, então a vacina ela é importante, ela é eficiente sim. E também eu queria reforçar que para as pessoas que não tomaram a segunda dose, que têm essa segunda dose aprazada em suas carteiras, que tomem cuidado, que observem, que venham no dia que está sendo marcado.
ou no dia que a agente de saúde comunica a vocês, façam todo o esforço possível para estar nesse dia, porque nós temos dificuldade muitas vezes em fechar os frascos de vacina, que eles não são unidoses, então isso traz uma dificuldade para quem está na sala de vacinas, atrasa o esquema vacinal de vocês, essa imunização completa do esquema vacinal de vocês, ela é atrasada com isso, então o importante é que a gente não desperdice doses em momento algum, então por isso a importância de estar sim no dia que é informado para fazer a segunda dose e completar esse esquema vacinal. E novamente, eu reforço novamente, para quem não veio, que não tomou a primeira dose, que já passou a sua idade, que procure a unidade, venha até a unidade, nos ligue, nos comunique, é importante que a gente saiba, nossos agentes estão tentando levantar quem ainda não tomou, e de minha parte eu reforço muito com vocês. Procurem a vacinação. A gente tem a intenção de alcançar... O sonho seria 100% da população vacinada, mas a gente sabe que algumas pessoas, infelizmente, optam por não tomar vacina. Mas vamos tentar chegar muito próximo a isso. Hoje a gente já vacinou 90% da população com a primeira dose. Estamos chegando a 45% já com as 2 doses feitas. Então vamos continuar forte nessa luta, nessa batalha de imunizar todo e qualquer cidadão do nosso município o mais rápido possível, claro, de acordo com as doses que a gente recebe aí das nossas coordenações. E retornando aí com as notícias da região, Beto, vamos mandar um abraço para o Teógenes Galvão, que está nos acompanhando e diz que esse novo horário ficou muito bom, que agora ele consegue acompanhar os principais fatos que se tornam notícia. Um abraço para o nosso telespectador, Thiago. E seguindo aqui por Veranópolis, agora nós temos mais informações sobre um fato aí que não é só em Nova Prata. Tu sabe que nós já falamos muito aí do Morro do Tupi, né, Beto? É verdade, Thiago. Mas Veranópolis também tem a sua, é a Avenida Júlio de Castilhos. E como de uma forma epidêmica, esses locais se espalham pelas cidades gaúchas. É onde ocorrem aí diversas aglomerações e verdadeiras festas ao ar livre no período noturno. Isso incomoda muito a vizinhança e, como foi falado no programa Ponto a Ponto ontem, Beto, as pessoas não têm mais o direito de dormir, né? Porque vira uma balbúrdia. Em Veranópolis, um plano de ação por parte do poder público vai visar dar contingência e será apresentado até o final de semana. As diversas instituições aí movidas pelo Poder Executivo Municipal buscarão, de alguma forma, juntamente com o Legislativo, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, as entidades e os órgãos de segurança pública, dar uma forma aí de tratamento melhor à circunstância da Avenida Júlio de Castilhos e diminuir a bagunça e as perturbações que ocorrem no local. E agora falamos sobre a cidade de Cotiporã. A vacinação está acontecendo em Cotiporã para as faixas etárias nascidos nos anos de 1999 a 2003. Será amanhã, dia 25 de agosto, para as pessoas que já completaram 18 anos. O horário está das 9 às 9h30, às 15h30, no auditório da Unidade Básica de Saúde. E não esqueça de portar consigo a caderneta de vacinas, o CPF ou o cartão do SUS. Beto, ontem nós noticiamos um homicídio que foi registrado no interior do município de Cotiporã. Certo. E recebemos a atualização que foi identificado aí o homem morto a tiros no interior da cidade. Ele era um morador de Passo Fundo e acabou sendo alvejado. O fato ocorreu no início da madrugada da última segunda-feira. No entanto, a polícia não tinha a identificação do homem. Conforme as informações, o corpo do morador de Passo Fundo, identificado com o seu nome aí em respeito à família, a gente não diz, ele tinha 24 anos de idade, foi atingido por 5 disparos de arma de fogo no início da madrugada, na travessa de São Valentim, interior de Cotiporã. A brigada foi acionada e foi até o local e acabou localizando. O corpo do homem estava caído ao lado de um carro que apresentava marcas de tiro e o crime segue sendo investigado pelas autoridades. E agora falando sobre a cidade de Fagundes Varela, a Escola Municipal e o Auditório recebem o alvará de prevenção e proteção contra incêndio, o APPCI,
Desde janeiro deste ano, vem sendo trabalhado das adequações solicitadas pelo Corpo de Bombeiros Militar em ambas as repartições. Para o APPCI ser expedido, foi necessário, no espaço destinado à alimentação das crianças da creche, realizar a troca de botijões de gás para P13 e, em consonância com isso, foi necessário refazer parte da tubulação existente, adequando às normas vigentes. No refeitório, que atende aos alunos maiores, necessitou-se realocar o gás, pois a instalação anterior ficava sob a aba do telhado. O abrigo foi construído em área externa apropriada, sendo necessário refazer toda a tubulação para que o gás chegasse até os fogões da cozinha. Vamos para um breve intervalo comercial. Fique conosco no próximo bloco. O atleta pratense premiado aí no campeonato de tiro ao prato e também as informações do estado do Rio Grande do Sul. Agora são 20 horas, 23 minutos. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. Na Tá Na Roda Pneus, a qualidade e segurança são prioridades. Conta com máquina de calibragem de nitrogênio. Testes comprovam a economia de combustível e até 75% menos de falhas, além de melhorar a travagem das rodas, eliminar a corrosão interior, reduzir a oxidação, diminuir falsos alarmes de monitoramento da pressão dos pneus. Tá Na Roda Pneus, o auto center mais completo da região. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Músicas, convidados e bom humor. Benite, toda quinta na Conecta Mais. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. E retornamos para o nosso segundo bloco para falar agora sobre o estado do Rio Grande do Sul, Beto Guidini. Isso mesmo, Tiago. Agora são 20 horas, 27 minutos, 18 graus a temperatura. E vítimas de fraudes e estelionato têm prejuízos de até R$20 mil em Bento Gonçalves. Foram registrados 2 casos de estelionato e fraude na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento
e Bento Gonçalves. Nas últimas horas, as ocorrências envolvem operações de transferência bancária e PIX, totalizando mais de R$20 mil em prejuízo. O primeiro caso ocorreu após a vítima, uma mulher de 30 anos, transferir o total de R$18.500 para uma conhecida da família, que disse trabalhar com investimentos e prometeu em 3 meses devolver o dobro do valor investido. A vítima fez 2 transferências bancárias que o pai da golpista, que totalizaram R$13 mil, e outra transferência de R$1.000 para uma terceira pessoa, que entregou R$4.500 em espécie para uma mulher. O prazo para a devolução do valor duplicado seria em maio deste ano, mas o combinado não foi cumprido e foi feita uma devolução de somente R$2.000, Thiago. Mas e aí, Beto Guidini, onde é que a gente fica, né? O dinheiro de uma economia de uma vida inteira jogado fora na mão de um vigarista. Seguimos com as informações e por falar em vigarista, nem os agricultores estão sendo poupados. No interior de Farroupilha, uma série de denúncias apontam para o furto de bombas de irrigação. Não há o que não haja, né, Tiago? Não há o que não haja. Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Agricultores Familiares de Farroupilha, os furtos foram registrados nos meses de maio e julho desse ano. 30 equipamentos foram levados das propriedades dos agricultores localizados na linha 30, no Monte Ibérico, no 2º Distrito, na Capela Nossa Senhora das Dores, entre outras daquela região da cidade de Farroupilha. Segundo o sindicato, o caso já está sob investigação do delegado de Farroupilha e o presidente alertou os agricultores no sentido de prevenirem-se contra esses furtos, haja visto que os equipamentos são muito caros e estão em falta no mercado. E o movimento lançado em Caxias do Sul, o plebiscito popular contra privatizações no Estado. Representantes de centrais sindicais, movimentos sociais, frentes populares de partidos políticos e outras entidades participaram do lançamento do plebiscito popular contra privatizações do Rio Grande do Sul. O ato ocorreu depois do meio-dia de segunda-feira, na Praça Dante Alighieri. O movimento teve início no dia 14 de julho, quando foi criado o Comitê de Plebiscito Popular no Rio Grande do Sul. O encontro online reuniu mais de 400 pessoas. O objetivo dos organizadores é realizar um plebiscito sobre as privatizações dos serviços essenciais e estratégicos para o desenvolvimento social e econômico do Estado. Uma das integrantes do Comitê de Caxias, Jocely Veadrigo, que é presidente municipal do PT, explica que o plebiscito será realizado entre os dias 16 e 23 de outubro. Na ocasião, todas as cidades do estado serão divididas em 28 comitês regionais. E as notícias da semana: Farroupilha, um dos mais tradicionais piquetes do Rio Grande do Sul, o Piquete 35 de Lagoa Vermelha, acendeu a chama crioula, dando início aí à abertura das suas comemorações. Às 17 horas da tarde de hoje, a chama crioula foi gerada aí na sede do piquete, conforme os integrantes. Nesse ano de 2021, devido à pandemia, o movimento tradicionalista gaúcho, o MTG, decidiu que a geração da chama crioula seria feita a nível regional, para que não houvesse aglomeração. Nos municípios da 8ª região tradicionalista, o acendimento será em cada cidade que fica responsável. É mais uma tradição que vai sendo aí rememorada anos depois, Beto. Agora são 20 horas e 31 minutos. No final de semana, dias 13, 14 e 15, aconteceu a 6ª etapa do Campeonato Gaúcho de Tiro ao Prato, modalidade trap americano, na cidade de Encantado. No evento, diversos pratenses competiram e tiveram ótimos resultados. Vamos conferir. E mais uma vez tem pratense se destacando no tiro ao prato, nesse esporte que vem fazendo bastante sucesso aqui na nossa região. Nos últimos dias 13, 14 e 15, lá em Encantado, aconteceu a 6ª etapa do Campeonato Gaúcho de Tiro ao Prato, na modalidade trap americano. Esse evento reuniu mais de 200 atletas, tanto do Rio Grande do Sul quanto fora do estado. Dentre todos esses competidores, nós tivemos alguns resultados bastante positivos aqui dos atletas do nosso município. E um deles é o estreante Pedro Pagnoncelli de Araújo, de apenas 16 anos, que se sagrou campeão da categoria Júnior, fazendo um score de 89 acertos em 100 possibilidades.
Pedro começou a competir nesse ano e já é uma grande promessa para essa modalidade. Ele é irmão de Eduardo de Araújo Filho, mais conhecido como Dulita, que inclusive já esteve aqui na Conecta Mais TV dando algumas entrevistas graças às suas vitórias nesta mesma modalidade, neste mesmo esporte. Dulita é o atual campeão da Liga Nacional e também da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo. Dulita nesse campeonato ficou de fora do pódio na categoria AAA pelo critério de desempate, mas acertou 97 em 100 possíveis acertos. Com este resultado, ele consegue se manter em segundo lugar, tanto na sua categoria quanto na categoria em geral. Outros atletas que também foram destaques neste mesmo evento foram os seguintes. Luiz Carlos Toffoli ficou em segundo lugar na categoria AA com 96 acertos em 100 possíveis e na categoria para-atleta, Dionísio Comioto ficou campeão com 87 acertos em 100. E Daniel Tayarol, ele ficou na segunda colocação com 82 acertos em 100 possíveis. A próxima etapa vai acontecer neste final de semana no município de Pelotas, aqui no estado. Desde já, nós desejamos nosso boa sorte a todos os competidores. Muito bem, Beto Guidini. Tiro ao alvo. Você já praticou esse esporte? Não, nunca, Thiago. Nem na música da Elis Regina? Só tiro ao Álvaro, esse sim. Muito bem, seguimos com as informações e o estado do Rio Grande do Sul. A Assembleia Legislativa propõe a forma de regionalização do saneamento básico como uma alternativa aí às privatizações. Gabriel Souza, do MDB, que é o presidente da casa, apresentou na tarde da última segunda-feira uma proposta alternativa aos projetos do Poder Executivo que tratam da regionalização do saneamento básico no Rio Grande do Sul. Os projetos 210 e 234 envolvem os municípios não atendidos pela Corsan e tramita em regime de urgência, com previsão de análise para a próxima terça-feira, dia 31. E o outro tratam aí dos blocos que têm previsão de votação. A proposta apresentada tem como objetivo a criação de 2 blocos ao invés dos 4 propostos pelo governo, a fim de regionalizar o tratamento da água e do esgoto no Rio Grande do Sul. Corsan e saneamento em debate na Assembleia Legislativa e também no Palácio Piratini. E a polícia deflagra uma operação contra golpes dos nudes no sistema prisional gaúcho. Hoje, terça-feira, dia 24, a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos e Defraudações do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, deflagrou a Operação Alfa Rábio, com o objetivo de combater o golpe dos nudes. Foram cumpridos 16 ordens judiciais, sendo 7 prisões preventivas e 9 mandados de busca e apreensão nas cidades de Alvorada, Canoas, Viamão, Erechim, Charqueadas e ainda na Penitenciária Estadual do Jacuí, Penitenciária Estadual de Canoas 2 e Colônia Penal Agrícola. Até o momento, 6 pessoas foram presas preventivamente. Restaram apreendidos diversos cadernos com anotações sobre o golpe, telefones celulares, dentre outros objetos. E Beto, vamos mandar uma boa noite para dona Maria de Lourdes Pagononcelli e para dona Maria Doloresili, que estão nos acompanhando. Isso, um abraço para nossas telespectadoras, Thiago. E olha a informação que vem aí, né? Os cartórios do Rio Grande do Sul estão autorizados a registrar crianças com sexo ignorado. O que isso quer dizer, Beto Guidini? Crianças que nascem sem o sexo definido como masculino ou feminino, em condição conhecida como anomalia de diferenciação de sexo, a sigla ADS, e comumente chamado de intersexos, já podem ser registrados com a classificação de sexo ignorado na certidão de nascimento, podendo realizar a qualquer tempo e de forma gratuita. A opção de designação do sexo de qualquer cartório do Registro Civil do Brasil, sem a necessidade de autorização judicial ou a comprovação de realização de cirurgia sexual, tratamento hormonal ou apresentação de laudo médico ou psicológico. Isso se deu graças a uma mudança no provimento 122/2021, publicado na última sexta-feira, que passa a valer
para os cartórios de diversos estados, incluindo o Rio Grande do Sul. Agora são 20 horas e 37 minutos, temperatura 18 graus aqui em Nova Prata. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Ponto a ponto. Segunda, às 9 da noite. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Na Tá na Roda Pneus, a qualidade e segurança são prioridades. Conta com máquina de calibragem de nitrogênio. Testes comprovam a economia de combustível e até 75% menos de falhas, além de melhorar a travagem das rodas, eliminar a corrosão interior, reduzir a oxidação, diminuir falsos alarmes de monitoramento da pressão dos pneus. Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da região. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Músicas, convidados e bom humor. Benite, toda quinta na Conecta Mais. E retornando para o nosso último bloco dessa noite do Conecta News, contando com o oferecimento especial de Supermercados Porta, onde a sua satisfação é o que importa. Unimed Vale das Antas, um dos melhores planos de saúde de pequeno porte do Brasil. Paludo Pneus, rede autorizada Vipal. Franco Moda Masculina. Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da nossa região. E a Dilnet Telecom, com a Dil Fibra, a Dil Fone e a Dil TV. Na maior cobertura de fibra ótica para você, nós apresentamos agora as cotações do mercado financeiro. Isso mesmo, agora são 20 horas e 42 minutos e começamos pelo dólar. O dólar fechou hoje a R$ 5,26, o euro a 6,18, a libra R$ 7,22. Pela bolsa de cereais, a soja máximo R$ 169,00 e mínimo R$ 160,00. O milho máximo R$ 99,00 e mínimo R$ 84,00. O arroz máximo R$ 79,85 e mínimo R$ 76,60. Já para o preço da carne,
Arroba do boi máximo R$ 299,50, mínimo R$ 290. Arroba da vaca máximo R$ 283,50 e mínimo R$ 275,40. Ibovespa na casa dos 120 mil pontos fechou em alta de 2,3%. Dow Jones em Nova York alta de 0,09%. O índice eletrônico Nasdaq fechou em alta de 0,52%. Os mercados europeus, de um modo geral, todos encerraram na casa positiva. E os números no Oriente, Nikkei em Tóquio, alta de 0,87%. E Xangai, o chinês, alta de 1,07%. E seguimos com as informações agora sobre a economia e agricultura. A Adidas vende a Reebok por 21 bilhões de euros. A fabricante de artigos esportivos alemã, Adidas, anunciou na quinta-feira a venda de sua subsidiária Reebok para a empresa americana Authentic Brand Group, a ABG, por 2,1 bilhões de euros, o equivalente a cerca de 12,9 bilhões de reais. De acordo com o comunicado, a maior parte do valor será pago em dinheiro no fechamento da transação, que deve ser concluída no primeiro trimestre de 2022. A Adidas planeja distribuir a maioria dos rendimentos a seus acionistas. A Reebok, sediada em Boston, foi adquirida pela Adidas em 2006 por cerca de 3,1 bilhões de euros, em uma tentativa da gigante esportiva alemã de enfrentar a rival americana Nike. Ao longo de 15 anos, no entanto, a marca não conseguiu atender às expectativas das Adidas quanto à lucratividade, mesmo contando nos últimos anos com a publicidade de nomes de peso como Victoria Beckham, Cardi B e Ariana Grande. A Reebok alega que a empresa alemã prosseguiu muito focada apenas em sua própria marca, dando pouca importância à subsidiária. Muito bem, Reebok agora vai passar para a mão de um grupo de controladores. E nas notícias do Brasil, saímos das casas dos bilhões de euros das negociatas capitalistas, Beto Guidini, para pousar numa realidade bem nossa. 7 em cada 10 famílias dizem que não conseguem virar as contas do mês com o salário. Os rendimentos recebidos por 72% das famílias brasileiras são insuficientes para arcar com as despesas mensais. De acordo com as informações divulgadas na última quinta-feira, a pesquisa de orçamentos familiares do IBGE mostra que o estudo referente aos anos de 2018 e 2019, onde 14% das famílias relatavam muita dificuldade para sobreviver com a renda recebida e 58% disseram ter dificuldade. Por outro lado, 26% atravessam o mês com facilidade e somente 1% tem muita facilidade. De acordo com o IBGE, a insuficiência mencionada envolve o poder de arcar com os bens essenciais para a sobrevivência, tais como alimentação, habitação ou a cesta de itens essenciais durante o mês. Sim, né, Beto Guidini, com tudo aí no supermercado parecendo uma tabela de preço de aeroporto, quero ver o brasileiro que vira o mês com o salário, fora a gasosa que tá 7 barão o litro no posto. E aí, Beto, dá para virar o mês com o salário? Tá complicado para todo mundo, né, Thiago? E seguindo com as informações agora falando sobre a Polícia Federal prende 3 pessoas por ataque hacker no site do TSE. Uma ação da Polícia Federal deflagrou uma operação para desarticular um grupo criminoso por promover um ataque hacker ao site do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, em 1º de junho do último ano. Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão preventiva e 2 mandados de prisão temporária em São Paulo e Araçatuba. Segundo a Polícia Federal, não foram identificados elementos que tenham prejudicado a segurança do sistema eleitoral. Com um dos suspeitos presos, foram apreendidos R$ 22,5 mil em dinheiro, uma arma de fogo, documentos e mídia eletrônica. A operação Scripture Kid é resultado de uma investigação iniciada a partir de solicitação do presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso. E o inquérito foi instaurado depois que uma ação cibernética ilegal foi detectada pelo TSE no mesmo dia em que foi realizada. E no dia de hoje, por falar em fatos, a Polícia Federal também cumpriu 14 mandados de busca e apreensão na sede do Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT.
foram expedidos aí pela Justiça Federal de Goiás, Tocantins, São Paulo e também no Distrito Federal, para investigar a atuação de um grupo de lobistas que favoreciam uma empresa operadora de portos secos. No Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, a Justiça também determinou o bloqueio de valores e de bens vinculados às empresas investigadas. A partir de agora, novas investigações serão feitas para dar cabo à situação e à possível atuação desse grupo de lobistas. Agora são 20 horas e 48 minutos. A campanha Fazer o Bem Faz Bem foi lançada no município de Paraí pelas escolas municipais. A secretária de Educação e Cultura, Rejane Pazin Fonazier, nos explica o que pode ser doado e os pontos de coleta. Vamos. As escolas da rede municipal de ensino, elas vão iniciar um projeto que é focado na doação, intitulado como Fazer o Bem Faz Bem. O objetivo é que a comunidade escolar participe doando o que está sem uso em suas casas, desde roupa até móveis, inclusive alimentos não perecíveis também serão muito bem-vindos. E isso que for coletado vai retornar para a própria comunidade escolar quando houver demanda. As escolas, elas recebem sim famílias que vêm de outras localidades e que precisam de ajuda. E essa é uma maneira de também mostrar para essa nossa criança, para esse nosso adolescente, que é uma pequena ação, mas que pode fazer uma grande diferença na vida das pessoas. Então as escolas estarão recebendo essas doações. Eu só gostaria de lembrar, enfatizar que a gente tem que sempre doar o que ainda poderia ser utilizado pela gente, que tem a qualidade, que a gente não pode, tem que ter um pouco de critérios em relação a isso, Sempre aquilo que eu usaria, eu vou doar, Tudo que for disponibilizado para doação pode ser entregue nas escolas, as DIRES, os professores vão receber e vão organizar na própria escola. Assim que vierem as demandas, a gente vai repassando de acordo com as idades, com a localidade, com as necessidades de quem solicitar. A princípio, a ideia é iniciarmos o projeto. Ele não tem duração, não tem previsão de até quando a gente vai receber. A gente vai ter que começar a cultivar esse hábito de ser um ato permanente. Então, acho que é um passo bem importante. A gente não precisa ter campanhas para. O ideal é que a gente se conscientize que aquilo que eu vejo que não estou mais utilizando, mas que é útil ainda e pode deixar alguém feliz, que eu possa auxiliar alguém, que eu repasse essa roupa, esse alimento que está excedente na minha despensa, que consiga repassar. Nós convidamos a todos a fazer parte dessa campanha, desse projeto que a gente está dando início, e sempre lembrando que é uma ação que a gente vai mostrar, dar um exemplo para a nossa criança, para o nosso adolescente. A gente vai ajudar essa criança, esse adolescente a desenvolver os atos solidários, que é o que hoje nós precisamos e é muito importante para o nosso meio social. E contamos sim com o apoio de todos. Tudo o que vier será muito bem-vindo e muito bem repassado para quem realmente necessita. Muito bem, na nossa reta final agora vamos para os esportes. As notícias da dupla Grenal. E tem Jogos Paralímpicos, Beto? Isso mesmo, Thiago. Agora são 20 horas e 51 minutos. Os Jogos Paralímpicos de Tóquio são abertos oficialmente pelo imperador Naruhito. O imperador do Japão, Naruhito, declarou oficialmente abertos os Jogos Paralímpicos de Tóquio nesta terça-feira, na cerimônia de abertura no Estádio Nacional, 16 dias depois do encerramento dos Jogos Olímpicos, e em um ano depois da data prevista inicialmente. Ele disse que declarou abertos os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, pronunciou por trás de sua máscara branca e o imperador Naruhito na área das autoridades do estádio, que estava sendo
espectadores devido ao critério das portas fechadas, decretadas para enfrentar a quinta onda da Covid-19 no Japão. Apenas alguns dirigentes e veículos de informações puderam comparecer à cerimônia e desfile das delegações que representam o ponto de partida de 13 dias de uma exposição midiática, incomum para os esportes paralímpicos, já que é esperada uma audiência de 4 bilhões de telespectadores ao longo do evento, segundo o Comitê Paralímpico Internacional. Muito bem, saindo do Japão e vindo para Porto Alegre, mais precisamente no Gigante da Beira-Rio. Sabe aquele carro com problema, Beto, que tu arruma a suspensão e ele dá problema no sistema do freio? Eu sei, é no meu time. E é no seu time. Após ter aí problemas na parte ofensiva e a bola não entrar, o Inter deslanchou no ataque e subiu na tabela. Mas agora o que preocupa é o setor defensivo, né? Que precisa de mais firmeza na parte de trás do campo para poder dar segurança ao prosseguimento da campanha colorada com o mínimo de erros possível. Já que eu dei uma ciscada lá no teu estádio, Beto Guidini, vem contar as novidades da Arena do Grêmio hoje. Ah, tá, Thiago. Então, agora sabendo que o Grêmio deve apostar em força máxima diante do Flamengo na Copa do Brasil. A Copa do Brasil é a única chance de o Grêmio conquistar um título de expressão nesta temporada. Na Arena, ninguém esconde que a prioridade, por motivos óbvios, é a fuga da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E não há nada mais importante no momento, nem mesmo na competição de mata-mata, na qual faltam 6 jogos para levantar a taça, que pega o Grêmio milionário. Só que o foco no Brasileirão não impedirá que o tricolor de buscar um confronto de igual para igual com o Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil. E Felipão vai com a força máxima. O duelo do time carioca surge depois de 2 vitórias consecutivas no Brasileiro. E o cenário começa a mudar na parte de baixo da tabela. E a confiança vem aumentando. Vencer aquele que hoje é considerado um dos melhores times do país certamente fará com que o Grêmio injete uma dose extra de otimismo no vestiário, além de ser uma demonstração de força, já que o favoritismo é todo do time comandado por Renato Portaluppi. Exatamente, vamos entrar de franco atirador nesse jogo, seja o que Deus quiser. E Beto Guidini, encerrar o jornal de hoje, o Conecta News, a gente com certeza... Um pouco mais triste, né, Thiago? Um pouco mais triste. Encerrar com um pouco de tristeza o adeus a Charlie Watts. O mundo perde um Rolling Stone. O mais antigo membro da banda, aos 80 anos, fez a sua passagem aí de forma pacífica em um hospital de Londres, cercado por sua família. De forma inesperada, né, no começo do jornal, eu disse que deixava o Stones à deriva e deixa todos os fãs, né, Beto Guidini? Charlie Watts estava presente desde a fundação da banda em 1963 e aí hoje, né, acabou se despedindo. Saiu, tinha uma antiga tradição, né, Beto, tem um tempinho para fazer um comentário de que o membro só sai da banda quando morto, e nos Stones assim é. A despedida, a Charlie Watts, eu como baterista sinto muito, ele tinha um estilo inimitável de tocar bateria e o mundo perde um Stones. E não tivemos outros, né, Beto? E dá aquela sensação que nós vamos rumando para uma parte mais chata da nossa história, que esses grandes personagens não aparecem mais. Ao público jovem que conheça a obra dos Rolling Stones e possa se remexer um pouquinho naquele embalo do rock and roll que Charlie Watts muito bem tocava, Beto. Isso mesmo, Thiago. Então vamos encerrando o jornal por aqui hoje, né, Thiago? Vamos encerrando, uma boa noite, obrigado a todos que nos acompanharam. O Conecta News retorna amanhã às 20 horas. Um abraço a todos os fãs dos Rolling Stones que hoje estão com o coração em luto. E a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, dia 25 de agosto, será de sol com muitas nuvens pela manhã. Chuvas ocasionais à tarde e à noite. Mínima de 17 graus, já máxima poderá chegar aos 26 graus. Neste momento fazem 18 graus aqui em Nova Prata. O Conecta News volta quarta-feira a partir das 20 horas. Conecta Mais TV é muito nossa. Uma boa noite, cuidem-se e até lá.